o nosso primeiro vídeo no YouTube. Ai, meu Deus, primeiro vídeo, Ale, tá fácil? Quanta emoção. Mas a gente vai conseguir. Vamos lá, gente. Tudo tem a primeira vez, e a primeira vez dá aquele friozinho na barriga que é tão gostoso, mas a gente está aqui hoje para contar para vocês quem é a Zark Mortgage, quem é o Alessandro Aparício, quem é a Karina, esse casal que trabalha juntos, que treina juntos, enfim, que atendem a maioria dos corretores aqui de Orlando. Vamos lá começar? Vamos. Quem é o Alessandro Aparício? O que você faz? Bom, eu sou o Alessandro, sou casado com essa bela mulher que está aqui ao meu lado. Somos pais de 2 filhos maravilhosos, o Rafa, de 20 anos, a Zara, de 12. E estamos aqui para contar um pouquinho para vocês sobre a nossa história, sobre principalmente a nossa empresa. E espero que seja um momento legal. Legal, ótimo. Falaram uma instrução aqui que a gente não pode ficar se balançando. Então, vamos fazer o vídeo comportadinhos, tá, gente? Então, vamos lá. Quem é a Zark Mortgage? Bom, a Zark é uma empresa que nasceu de uma visão nossa em 2018, quando eu estava trabalhando para um grande lender aqui nos Estados Unidos, em Miami, e me ofereceram a oportunidade para vir para Orlando, cuidar de um escritório em Dr. Phillips, em função da facilidade com a língua, com inglês, espanhol e o português, claro. E quando eu vim para cá, eu atendia, na grande maioria dos americanos, com processos basicamente para pessoas locais. Contudo, comecei a conhecer corretores brasileiros, aonde me foi apresentado o programa para estrangeiros, para Foreign Nationals. E foi quando eu vi uma oportunidade ali, eu vi um gap, principalmente na velocidade do atendimento para essas pessoas, para esses corretores. E foi quando nós decidimos iniciar as operações da Zark Mortgage. Eu me lembro nessa época a gente morava em Miami, e eu me lembro você voltando à noite, cansado, porque é um bate-volta que cansa, né? E você falando, cara, tem uma coisa que eu percebi. Tem muita gente esperando resposta e as pessoas nas empresas onde eu tive contato, pelo menos, não conseguem atender da maneira adequada, principalmente o brasileiro, que a gente sabe que o brasileiro é muito bem atendido no Brasil, né? O serviço de atendimento no Brasil é muito bom, dá muita atenção. E aqui, em geral, o americano tem um jeito mais prático, né, de atender. Não é nem melhor nem pior, mas é um outro jeito, é uma outra cultura. E eu lembro que quando você falou isso, que muita gente ficava esperando para ser atendido, eu falei, uau, eu acho que aí tem uma oportunidade. Foi quando a gente começou a pensar em criar a nossa própria empresa, né? Exatamente, foi quando surgiu a Zark, que inclusive o nome Zark vem do nosso nome e dos nossos filhos, que é Zara, Alessandri, Rafael e Karina. Então daí surgiu a Zark Mortgage, que foi constituída no início de 2018. Isso. E graças a Deus vem crescendo muito desde então. Agora vamos falar sobre esse crescimento, porque é uma coisa... Existe uma estatística que eu nem sei qual é, mas eu sei que ela não é nada positiva, né? De empresas que são abertas e depois de 2 anos, um percentual enorme mostra que elas já fecharam, em 3 anos a minoria fica aberta. E a nossa empresa está aí desde 2018, mas tem um fato curioso, né? A empresa cresceu um pouquinho mais de 400% de 2018 a 2025. A que se deve esse crescimento? Porque eu vou acrescentar aqui na minha pergunta uma observação. Nós não tínhamos feito nenhuma movimentação de tráfego pago, ou seja, de propaganda na internet para esse crescimento se justificar. Nós começamos... Se você recebe uma propaganda da Zark hoje em dia, ela começou agora, em março de 2025. Então, por que crescemos tanto? Olha, eu acredito que o principal fato é meio cultural, um pouco cultural, é da nossa cultura mesmo. Como você falou, o americano é muito prático, mas o brasileiro em si, ele é um povo que gosta de conversar,
gosta de atenção, gosta das coisas mais detalhadas. E eu percebi isso trabalhando antes nesse lender que eu comentei com vocês. Quando você dá atenção para a pessoa e principalmente tem o cuidado de explicar o processo em detalhes, essa pessoa ela se sente muito mais segura em fazer o negócio. E o nosso nicho acabou sendo, de uma forma natural, atender brasileiros e também latinos. Hoje, a grande maioria do nosso pipeline é composto de brasileiros, latinos, principalmente estrangeiros, que Sim, é da onde vem o nosso grande volume. Brasileiros que moram no Brasil. Contudo, nós fazemos todo e qualquer tipo de financiamento, desde financiamento para construção, para aquisição de terreno, questão de casa, tanto de quem mora aqui quanto quem mora no exterior. Contudo, nós somos preferred lenders de algumas construtoras para estrangeiros, que é da onde vem o nosso grande volume e até o motivo do nosso crescimento de uma forma tão exponencial nos últimos anos. Nós sabemos, né, que o grau de exigência, o nível de excelência precisa ser bem elevado para a construtora confiar numa empresa como a nossa. Essa excelência se deve muito à forma que nós criamos para toda a dinâmica do atendimento ao cliente, né? Então, o cliente ele recebe uma atenção ímpar. Ele recebe uma primeira consulta que basicamente beira aí a um MBA sobre financiamentos nos Estados Unidos. Então, quando o Alessandro se reúne com o cliente pela primeira vez, ele reserva na agenda dele 1 hora para esse atendimento. Ele pode durar menos, pode durar mais, mas ele tem 1 hora ali para falar com o cliente, porque basicamente a gente percebeu, né, Lê? Não basta ouvir do cliente quanto é a casa, quanto é o financiamento, quanto ele vai dar de entrada e colocar ele num financiamento. A gente tem N tipos, né, de produtos de vários bancos diferentes, porque nós somos um mortgage broker business e temos contrato com vários bancos. Mas eu vejo a atenção que você dá se preocupando em saber a circunstância do cliente, quais são os planos futuros, porque dependendo de tudo isso, tem uma estratégia por trás. Sim, eu entendo que basicamente você tem que se colocar na posição do cliente. Ele é um estrangeiro que muitas vezes não fala a língua, não entende o processo. Cada família, cada pessoa é uma história diferente. Nem todos vão se enquadrar num tipo de programa. O que é bacana quando você é um broker, você não tem um programa de financiamento. Nós temos contratos, acredito, com quase 20 bancos diferentes, que oferecem produtos diferentes. Então, com isso, você entende o cenário, você entende onde ele está e o que ele quer, o que ele está buscando, porque tem gente que está vindo para morar, tem gente que só quer investir. Então, você tem gente que consegue verificar renda, tem gente que não consegue verificar renda. Então, existem vários cenários. Cada pessoa uma história diferente. Então, quando você mostra que você está ali preocupado com isso, querendo entender para ajudá-lo, a pessoa dá uma relaxada, ela abre os ouvidos dela para te escutar, e uma vez que ela entende como funciona aqui, como é o processo, ela fala, pô, isso legal, isso é terra firme, eu posso dar o próximo passo. Exato. Isso faz toda a diferença. Eu acredito que essa é a grande diferença. Olha, gente, a gente está entregando ouro para a concorrência. Presta atenção como é que funciona, né? Porque isso tem sido realmente um diferencial dito pelos clientes ao final dos processos. Não só os clientes, os corretores também, né? Sim, graças a Deus a gente tem conseguido atender bem as pessoas, no sentido, o feedback delas tem sido bem positivo, e a nossa intenção é isso, é sempre poder estar oferecendo um serviço de excelência, porque, na verdade, não existe milagre. O Alessandro e a Karina, a Zark Mortgage, não existe um processo que, me dá a tua ID e você está aprovado. Não existe isso. E as regras são iguais para todos. A diferença está na prestação de serviço, no atendimento, no comprometimento que a gente tem com os nossos parceiros corretores e, sim, claro, com os clientes. Eu ia até falar nisso, né? Porque nós temos 2 tipos de clientes. A gente tem o corretor de imóveis e nós temos o cliente do corretor de imóveis, que acaba se tornando o nosso cliente também. Exato. E a gente sempre teve essa mentalidade
eu vou te perguntar de onde vem essa mentalidade. Vai preparando aí. A gente sempre teve essa mentalidade de fazer algo além de financiar. Então, a gente procura dar o suporte que o corretor precisa para poder vender mais, para poder vender melhor. O que é vender melhor? É vender de uma maneira que o cliente, se for um investidor, ele volte com ele para comprar a segunda, a terceira casa. Né? É vender com qualidade. Se ele sabe que ele foi colocado num programa de financiamento que o beneficiou a médio e longo prazo, além de imediatamente, ele vai voltar no mesmo corretor. E quem é responsável por colocá-lo nesse programa de financiamento somos nós. Então, é uma via de mão dupla. E a gente também se importa de dar o suporte para o corretor com relação a outras coisas, como o nosso treinamento que a gente criou agora. Mas da onde vem a preocupação em dar o suporte, em servir? Olha, eu acredito que aqui nesse mundo a gente veio com um propósito, Deus nos criou com um propósito, tá? Então, o meu propósito não é só ganhar dinheiro. Eu tenho que ganhar dinheiro, sim, eu não sou instituição de caridade, mas eu tenho que ter respeito e consideração pelas pessoas. Basicamente é isso. Para o meu parceiro, corretor, que está me honrando, me dando a oportunidade de servir ele e o cliente dele, eu tenho que honrar esse cara. Tenho que honrar esse homem, essa mulher. E foi aí que a gente criou o Be Bold, né? Exatamente. O Be Bold, que foi, inclusive, né, sua ideia de criar esse curso, foi criado, está sendo bem legal o retorno que a gente está tendo, a devolutiva das pessoas que estão passando por esse treinamento está sendo bem legal, tá? Porque a ideia não é tornar ninguém um loan officer, mas é dar ferramentas, conteúdo, autoridade para esse corretor desempenhar melhor, performar melhor, mostrar que, cara, eu não tô aqui brincando, eu sei o que eu tô fazendo, vem comigo que vai ser positivo. Vamos só voltar para quem não sabe. O Be Bold é um treinamento que foi pensado por nós dois, para a gente poder contribuir em conhecimento com o corretor de imóveis. Porque a gente sabe que o corretor ele entende muito de vários assuntos, mas nós entendemos de financiamentos. Então, quando a gente passa experiência e conhecimento para os corretores sobre financiamento, o nível dele, a conversa dele é realmente diferenciada com os clientes dele. Ele consegue abordar até com um pouquinho mais de profundidade alguns tipos de questionamentos do cliente. Quebrar objeções também. Então, quer ver uma coisa muito simples que eu costumo dar como exemplo para o corretor que me pergunta o que é o Be Bold? Se chega um cliente e te fala, eu gostaria de comprar uma casa aqui, mas o meu imposto de renda no Brasil, ele está meio bagunçado, não vai dar. Se o corretor passou pelo nosso treinamento, ele sabe que o cliente não vai precisar de imposto de renda. Então, ele já quebra essa objeção ali, ele já tem várias ferramentas, né? Exatamente. Durante uma conversa. E como o nosso trabalho é muito técnico, a gente, através desse bate-papo, eu não gosto de falar que é aulinha, que é curso, é um bate-papo, é uma troca de informações. A gente a gente fornece informações muito bacanas da parte técnica, da parte contábil, aonde ele vai poder falar para o cliente dele de uma forma simples, não numa forma super técnica, isso quem faz somos nós, das vantagens que ele tem de investir parte do capital dele aqui, diversificação de portfólio de investimento. Vamos falar agora sobre isso. Por que o brasileiro deve investir aqui? Olha, primeiro que isso é bíblico, a gente não deve colocar os ovos numa única cesta, né? A gente deve diversificar os nossos investimentos. Então, eu considero que o brasileiro investidor, ele deveria, não só nos Estados Unidos, tá? Se ele quiser vir para cá, melhor, será muito bem recebido, mas de 20% a 30% do seu patrimônio tem que estar fora do país. Por questões até políticas. Ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo lá no Brasil, estamos vivendo um momento difícil no Brasil. A gente tem visto que nos últimos 2 anos a procura por imóveis aqui tem aumentado significativamente. Sim. Não é à toa. Sim, bastante. Mas também a questão de portfólio, a diversificação de portfólio de investimento. Sem contar a valorização, né? Vamos falar sobre isso, os benefícios de quem investe aqui. Hoje em dia, tem gente que investiu há 4 anos atrás
e já teve o valor do seu imóvel dobrado. 80% maior, 60% maior. Então, não é só o imóvel que o brasileiro que mora no Brasil ou em qualquer outro país compra, coloca para alugar e recebe a renda em aluguel todos os anos. Ainda tem a valorização do imóvel. E foi muito interessante. Eu acabei de receber, antes de vir para cá, uma avaliação de um dos condomínios mais bacanas daqui, que nós somos Preferred Lenders, que é o Windsor Key, de um cliente que ele acabou de assinar o contrato. Eu acabei de começar o processo, ele tem 10 dias. A gente pegou a avaliação. Ele pagou na casa dele 973. Ela veio avaliada por 1.030.000. Olha só. Faz 10 dias o cara assinou o Quase contrato. 60 A casa não está mil nem pronta ainda. Quase $60 mil de valorização antes mesmo de fazer a escrituração da Entendeu? casa. Quanto que vai valer essa casa daqui a 1 ano, daqui a 2, daqui a 3? Entendeu? Você comprou um ativo que ele vai se valorizar ao longo do tempo. Você está diversificando seus investimentos. Além do que, poxa, você tem uma casa aqui para passar férias, para curtir. E ainda alugada por curta temporada. Alugada por curta temporada, num resort maravilhoso, com um monte de coisa bacana. Aliás, esse resort tem se mostrado um dos melhores da região de Orlando, né? Sem dúvida nenhuma. Depois a gente fala mais sobre isso. Que mais? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, gente. Nem tudo fica na mente no primeiro vídeo do YouTube, né? Vamos lá. You got it? What she said, right? You got it, right? Eu coloquei uma pergunta aqui, porque já que a gente está falando de como a Zark foi criada, quem é o Alessandro, quem é a Karina, quem é a Zark, enfim, que o nome da Zark é o nome da primeira letra da nossa família, eu coloquei uma pergunta aqui. No que nós acreditamos como pessoas? Nós acreditamos no quê? O que a gente tenta passar para a nossa empresa? Porque nós acreditamos em Deus, a gente sabe disso, quem convive com a gente sabe disso, e temos esses valores e a gente tenta passar para a nossa empresa esses valores também, né? À medida que a gente usa de respeito, de um princípio básico que é servir os funcionários, servir os clientes. Enfim, a gente usa de muita transparência, né, com os nossos clientes. Sim, eu acredito que a tua empresa vai ser sempre ter muito da sua essência, de quem você é. Não existe perfeição, claro, mas a gente procura, sim, servir, a gente procura trabalhar de forma diligente, sempre com muita transparência, que é o que a gente procura levar para a nossa vida. É simples. Bacana. E me fala uma coisa, a gente atende só brasileiros? Qual é o nosso público? Não, a Zark Mortgage, ela faz todo e qualquer tipo de financiamento, tá? Contudo, nós nichamos o nosso negócio para o investidor estrangeiro. Foi o que eu falei no início da nossa conversa. Eu diria que 100% do nosso pipeline, 80% são estrangeiros. Mas nós fazemos, como você sabe, financiamento de terreno, financiamento de construção, financiamento de terreno e construção ao mesmo tempo. Por falar em construção, vamos falar sobre esse boom que está havendo agora de brasileiros vindo para cá, comprando terreno. Fala um pouquinho sobre isso. Sim. O mercado de construção para estrangeiros, ele vem se aquecendo ao longo dos anos, aonde é mais um investimento, é mais uma diversificação de investimento. Porque você pode comprar uma casa pronta e você também pode construir a casa, se você quiser. Você compra o terreno, tá? Para o estrangeiro o terreno tem que estar 100% pago e nós financiamos a obra. Ou então, se for um terreno num valor maior, que para financiar tem que ser um valor um pouquinho maior, financiamento mínimo de 250 mil, então nós estaremos falando de no mínimo um terreno de 500 mil para poder financiar para o estrangeiro, onde ele tem que entrar com 50%, também dá para fazer, tá? Mas especificamente da construção mais básica, com giro maior, que é um valor menor, tanto de aquisição de terreno quanto de obra, esse mercado vem aquecendo bastante. Nós temos parceiros construtores e parceiros bancos que financiam faz esse tipo de financiamento para investidores e, na verdade, vem crescendo bastante, porque
outra forma de diversificar o seu patrimônio. A gente tem visto que tem algumas regiões aqui do centro da Flórida, mais próximas ao Golfo, por exemplo, que apresentam terrenos em torno de 15 mil, 20 mil, 25 mil, uma média 25 mil. Né? Então, eu já sei que vai ter pergunta depois, quanto precisa para comprar um terreno? 25 mil, você compra um terreno bem legal para construir uma casa de 4 quartos, por exemplo. Sim, com certeza. Não é um investimento alto, o retorno é bacana. Inclusive, nós estamos vendo isso. Né? Isso. Então, você pode falar até o percentual, mais ou menos Basicamente, quando average. você é um investidor, a primeira vez que você está investindo, a gente consegue um financiamento de obra até uns 65%, pode ser até 70%, porque é feito um estudo de viabilidade do projeto e aí fica determinado o percentual, tá? De quanto que a gente consegue financiar de obra, tá? Então, olha que legal, um brasileiro que está morando em qualquer parte do mundo e não aqui, que não declara imposto de renda aqui, ele recebe 65%, 70% do valor da obra do banco. Então, isso é muito bacana, porque a gente sabe que a exigência para aprovação de um brasileiro que mora fora, ela é bem menor do que para uma pessoa que reside aqui, certo? Então, o que acontece? São tipos de financiamentos diferentes, né? Porque esse financiamento, especificamente, ele é para investidores que têm o laço do terreno e da casa. Então, não precisa nem de renda. Basicamente, o cliente tem que somente ter o dinheiro. Comprovação de que ele tem dinheiro liquidez. em banco, que tem a liquidez, tem as reservas que o banco exige para poder ter uma aprovação. Legal. Existe um processo... posso afirmar que é menos burocrático que o Brasil, mas é um processo. Sim. Você está pegando dinheiro onde você é um estrangeiro, existe um processo que é o que nós fazemos. E é muito interessante porque vai ter gente que vai ouvir esse vídeo, vai assistir esse vídeo, aliás, e vai pensar, poxa, mas eu não falo inglês, né? E aí podem me enganar. A gente vem do Brasil com essa mentalidade de pegadinhas e tal. Mas vamos lembrar que aqui a pessoa que não fala inglês, ela consegue comprar o imóvel com um cartório onde ele vai ser atendido em português. Uma empresa de financiamentos como a nossa, onde ele vai ser atendido em português. Um corretor de imóveis, uma imobiliária, também com brasileiros. Uma seguradora para você colocar o seguro na sua casa, também com brasileiros. Ou seja, a gente tem toda uma rede de suporte à comunidade brasileira aqui, né? Sim, e fora que todos os profissionais, eles têm licenças que eles devem manter todos os anos. Por exemplo, nós temos 2 licenças que todos os anos eu tenho que passar por 2 provas para poder renovar. Uhum. Então, nós somos auditados, que nem banco é auditado, nós também somos auditados. Então, sim, existe uma grande responsabilidade do corretor, do mortgage broker, do cartório, de todos os profissionais envolvidos. Sim. E isso traz uma segurança também para os investidores, né? Sem dúvida. Num processo de aquisição de um imóvel, de investimento, por exemplo, o dinheiro, quem vai manejar o dinheiro? O dinheiro você quer falar sobre isso? Porque é legal a gente explicar isso, porque dá uma segurança jurídica muito grande. Sim, com certeza. Num processo de financiamento, todo o dinheiro vai ser adicionado sempre para o cartório que está fazendo a papelada, a documentação do imóvel junto com a gente, né? Uhum. Da parte financeira. Inclusive, o dinheiro do financiamento, ele é enviado para o cartório. E o cartório, após... junto, né, com a gente, depois de verificar tudo, é que as partes envolvidas, elas recebem seus pagamentos. Sim. E é muito sério. E tanto eu como cartório, nós temos uma responsabilidade muito grande com relação a isso. Então, não existe dúvida de que o cliente, o dinheiro dele está garantido. Sim, exato. Então, isso traz uma segurança muito grande para o cliente. Total, para você ter uma ideia, quando ele manda a oferta em uma casa, ele tem que colocar um depósito de boa-fé para o vendedor. Só que esse dinheiro não vai para o vendedor, vai para o cartório.
E aquele dinheiro vai ficar guardado ali até o final da transação. Exato. No final da transação, no dia da escrituração, terminado toda a parte burocrática, o cartório vai fazer o disbursement, né? Como é que funciona isso? Que é o pagamento, foi conforme eu falei, depois que terminou tudo, foi tudo verificado, todas as partes assinaram, todos os documentos, tá tudo certo, aí sim o pagamento para todas as partes envolvidas. Pagamento para todas as partes envolvidas. E aí o cartório vai pagar a comissão das pessoas envolvidas, vai pagar o vendedor, e é dessa forma que acontece. Isso é bem bacana. Isso é 100% seguro. Vamos falar de uma diferença base. A gente está falando de tudo um pouco aqui, né, nesse nosso primeiro vídeo. Vamos falar de uma diferença básica no processo de aquisição de um imóvel entre Brasil e Estados Unidos. A maior diferença é que financiamentos abaixo de 3 ou até 5 milhões de dólares, eu não preciso de imposto de renda. O cliente não precisa quando eu falo, ele não precisa me nós. apresentar imposto de renda. A gente consegue fazer sem imposto de renda. Um americano ou um brasileiro, um residente nos Estados Unidos, dependendo do programa, a única forma de aprová-lo é com os impostos. Com imposto de renda americano. Exatamente. Com comprovação de renda real mesmo, com um documento. Entendeu? Um estrangeiro, não um brasileiro, um estrangeiro é uma carta do contador. É uma forma bem mais simples. Daqui a pouco eu diria que essa é a grande diferença. Tá. Então, vamos já acabar com o mito de que precisa de muita comprovação para poder adquirir uma casa aqui. Precisa comprovar algumas coisas, mas não é tudo isso. Conforme eu falei, e a nossa expertise é de tornar esse processo o mais simplificado possível para o cliente. Inclusive quebrando qualquer problema de barreira de língua, por exemplo. Nós, na Zark, é tudo em português. Até os documentos que ele precisa me mandar é em português. E nós cuidamos de tudo, de toda a tradução. Nós cuidamos de tudo, de toda a tradução. Inclusive, a gente tem uma pessoa especializada em documentação que vai tirar todas as dúvidas do cliente. Como enviar esse documento. Tem clientes que precisam de ajuda no momento do envio, no momento da elaboração, e essa pessoa vai ajudar e guiar. Ninguém fica no escuro. E essa é a grande diferença entre o cliente ir a um banco que o atenda, que não são todos que atendem o cliente final, né? Muitos bancos só atendem empresas como a Zark. A grande maioria não atende. É tudo através de um broker. Essa é a diferença entre ir no banco e ser atendido por nós, porque a gente já entende a necessidade de um cliente que não fala inglês ou que prefere o seu idioma nativo, né? Porque são muitas linhas para ler dentro de uma documentação e a gente já transcreve tudo para o idioma nativo. E tudo isso é válido e aceito aqui, certo? Na verdade, tudo é em inglês. É que nós, para facilitar o entendimento do cliente, toda essa documentação também é fornecida em português. Mas a documentação final é toda em inglês. Sim. É um espelho do que ele vai saber o que ele está assinando. Sim, claro. Entendeu? Mas tudo em inglês. Claro. Vamos falar um pouquinho de financiamento para estrangeiro? Vamos entrar um pouquinho mais nesse tema? Vamos lá. O que você tem para me dizer a respeito do processo? Quanto tempo demora um processo desde a hora que um corretor envia um cliente dele para nós? Como é que funciona? Processos. Tá? O primeiro processo é o processo de pré-aprovação, onde a gente vai determinar o valor do crédito do cliente. Se ela aprova uma casa de 500, de 1 milhão, de 5 milhões... Tá? Esse processo a gente chama processo de pré-aprovação, tá? Okay. Onde o cliente, a gente entra em contato com o cliente, entende o cenário dele, determina qual é o programa de financiamento que será utilizado com ele. De acordo com o cenário dele. De acordo com o cenário dele. A primeira reunião é sempre comigo, que eu que determino qual vai ser o tipo de processo que ele encaixa. Tá? É solicitada a documentação para ele e uma vez que nós recebemos 100% dos documentos, nós trabalhamos na pré-aprovação, que é rápido. Esse é um processo rápido. Recebemos os documentos, no máximo 3 dias a gente já tem essa pré-aprovação.
E de vamos crédito. falar da importância dessa primeira fase, porque, como o Alessandro falou agora, ele vai ter aí um gapzinho de 2. É nesse momento que você vai emitir, depois de ter analisado os documentos do cliente, a carta de pré-aprovação. Fala um pouquinho dessa carta para gente. Sim, esse é um momento muito importante, porque, lógico, após a minha conversa com o cliente, eu já sei qual é o programa. Então, a gente vai pedir a documentação correspondente a esse programa. Então, esse envio dele da forma correta, conforme nós pedimos, é muito importante. Porque é onde a gente vai analisar tudo e emitir a carta de crédito para o cliente. E muitas vezes, sem essa carta de crédito, a grande maioria das pessoas que estão vendendo imóveis não quer nem mostrar o imóvel sem essa carta. Então, é um documento que você e o seu corretor irão precisar para ir para o mercado escolher o imóvel. Sim, super importante, até para não haver frustração. A frustração acontece quando não existe alinhamento de expectativas. Exatamente. Sem a carta, o corretor pode mostrar, um corretor mais inexperiente pode visitar alguns imóveis com o cliente de $800 mil e depois ele recebe uma carta de que ele está aprovado para 500 mil. E o contrário também é verdade, Também. tá? Já tive muitos casos do cliente falar, mas eu acho que eu aprovo pouco. E A ele pessoa aprova aprovou para para muito mais. Exato, mas Entendeu? se ele aprova para mais, ele ainda está indo para uma coisa melhor. Verdade. Agora, se ele aprova para menos, aí vai ficar mais difícil, porque já ancorou na mente dele aquele padrão. Aí ele tem que se contentar com um padrão um pouco mais abaixo. Exatamente. Então, isso E isso é uma coisa que não tem custo. Custo é zero. Os nossos parceiros sabem disso. Por isso que eu falo, poxa, vamos qualificar seu cliente primeiro. Agora eu estou falando um pouquinho para os corretores. Vamos qualificar. Porque aí você já vai, você corretor, já vai focada naquilo que o teu cliente pode comprar, Exato. não gerando essa frustração que você mencionou. Isso é muito importante. Exato, isso é essencial. Bom, aí ele recebeu a carta de pré-aprovação, foi procurar imóvel junto ao corretor, encontrou o imóvel, fez uma oferta, a oferta foi aceita. Qual o próximo passo do financiamento? Aí você está em contrato. Aí eu tenho que ver qual foi o lapso de tempo que passou, tá? Entre a pré-aprovação e a assinatura do contrato, atualizar a documentação, se for necessário. Alguns documentos são pertinentes a essa fase. Aí eu vou entrar com o processo. Vou iniciar o processo de financiamento em si. Por isso que eu falei que eram 2 processos. Um de pré-aprovação e o outro que é o financiamento. Esse processo ele tem um prazo médio de entre 30 e 40 dias. O prazo médio seria 35, vai. A partir do momento que nós damos entrada no processo. Mas conta a verdade. A gente já bateu esse recorde muitas vezes. Já, mas... A gente já fechou, vamos contar? Não é a regra, tá, gente? Mas a gente já fechou em 18 dias. Mas por que é que um processo fechou em 18 e o outro em 35? Porque o cliente, basicamente, o cliente é muito proativo. A gente pede os documentos, dia seguinte ou o outro dia, os documentos já estão no nosso e-mail. Então, aí agiliza também o processo. Sim, nós dependemos muito do cliente. Eu costumo dizer que nós que trabalhamos com financiamento, nós somos tipo o maestro de uma orquestra, porque nós temos que estar vendo se está todo mundo no mesmo tom, se está todo mundo trabalhando na mesma frequência, entendeu? Mas o cliente é fundamental, o cartório, a empresa que vai fornecer o seguro, a empresa que vai avaliar o imóvel. Pode ser que o avaliador vá super rápido, faça tudo, mas pode ser que tenha um atraso. E contando com entendeu? esses atrasinhos, a média é de 30 a 35 dias. 30 a 35 dias é a média. Isso. É a média. Tá. O que mais que a gente vai falar de financiamento para estrangeiro? Olha, um negócio muito legal que a gente também pode... É sempre bacana você poder vir ao final do processo para tomar posse do seu imóvel. É uma conquista, né? Sua, da sua família. Isso é muito legal. Eu sempre sugiro que o cliente venha, mas, às vezes, simplesmente, ele não pode. Teve um imprevisto, ou trabalho, o que for. Então, nós conseguimos também fazer a sua escrituração de forma remota. Você estando
no Brasil ou em qualquer isso é país genial, que né? você tenha esteja conectado com a internet. Tá? Isso facilita bastante. Isso facilita bastante. Tá? Exige uma burocracia mínima, mas tem uma mais. Porque se você vem, é muito mais simples. Você vai no cartório, tá lá, você assina tudo, acabou. Aqui a gente tem que fazer uma espécie de um Zoom call num software específico para notarização. É uma chamada de vídeo, onde vai ter lá um notário e ele vai orientar o comprador a fazer as assinaturas nos documentos. E nós orientamos todo o cliente antes de tudo, Exato. o que esperar, o que vai acontecer. Exato. Mas existe essa possibilidade também. Mais alguma coisa sobre financiamento para estrangeiro? Olha, financiamento para estrangeiro, a gente citou vai ficar muito técnico, muito moroso, mas não existe um único tipo de financiamento. Então, existem alguns processos. Talvez você não se enquadre no processo A, mas eu tenho o B, o C, o D. Exato. Entendeu? Então, por isso que é tão importante a nossa conversa. Entendeu? Para mim entender o cenário. Eu posso estar fazendo um processo para um investidor, simplesmente que está comprando uma casa de investimento, mas eu posso estar fazendo uma família, que daqui a 6 meses está com o green card. Exato. É outro processo. Vamos falar uma coisa que o pessoal tem um pensamento que não é verdadeiro sobre isso. Tem gente que está aguardando a emissão do seu green card. E aí, essa pessoa, ela até se qualifica para um financiamento, ela tem dinheiro, liquidez mesmo, para dar entrada e mais o que é necessário para comprar um imóvel, mas essa pessoa pensa, eu vou aguardar o meu green card chegar para poder comprar o imóvel com alguma vantagem, porque aí eu vou ter o green card. Vamos falar sobre isso? Então, não é bem assim. O green card é um documento que você precisa de vários documentos. Exato. Como residente fiscal no país. Tá? Você teve o seu green card aprovado, você veio para cá, desde que você não tenha feito imposto de renda nos Estados Unidos, se você é um empresário no Brasil e a sua renda está lá no Brasil, eu ainda consigo te aprovar com a renda declarada somente no Brasil. Consegue aprovar esse comprador como estrangeiro. Num programa de estrangeiro, tá? Para um cliente que tem um green card. Porque você só ter o green card... Você não aprova só porque você tem o green card. Exato. É isso que eu queria que você Você falasse. tem que ter o green card, você tem que ter uma pontuação, um histórico de crédito aqui que vai te gerar uma pontuação. Você tem que ter... se você quer o programa para o residente, se você é um empresário que constitui uma empresa aqui ou a sua renda vem direto do Brasil, para você aprovar como um residente aqui, num programa para residente, a tua declaração... Você tem que ter feito declaração nos últimos 2 anos com a renda que veio lá de fora. Então, vamos pegar um exemplo. A pessoa recebeu o green card, se mudou para cá e aí ela quer comprar um imóvel porque ela acha que vai ter mais vantagem. E é um empreendedor que está abrindo uma empresa aqui. Ele não pode porque ele não tem histórico de 2 anos de imposto de renda aqui, feitos aqui nos Estados Unidos. E sua empresa também deve existir por pelo menos 2 anos. Tá vendo, porque gente? Quando você é um empresário, a gente tem que fazer a média da sua renda dos últimos 2 anos. E os bancos entendem também que é o prazo mínimo para uma empresa se consolidar. Exatamente. Até porque tem aquele percentual grande de empresas que fecham nesses 2 anos. Foi o que a gente falou no começo do vídeo, né? Exatamente. Então, olha só, resumindo, gente. Se você está esperando o seu green card, ou se você, corretor, tem um cliente que está aguardando o green card para comprar um imóvel, talvez, após passar por uma avaliação aqui conosco, ele perceba que é muito mais vantagem ele fazer como estrangeiro. Aliás, na maioria dos casos, eles correm, depois que sabem disso, para fazer antes do green card chegar. Exatamente, porque nesse país não vale a pena se pagar aluguel. Exato. Você tem muitas vantagens. E vamos puxar um gancho desse comentário. Pessoas que têm o green card mudaram para cá, mas ainda não declararam imposto de renda, não passou 1 ano ainda, eles ainda podem comprar um imóvel aqui como estrangeiro, se não fizeram imposto de renda. Exatamente. Certo? Com a renda do Brasil. Agora, só tem uma diferença que é importante quando você é um funcionário, quando você trabalha para uma empresa. Aí é diferente, a sua renda é gerada nos Estados Unidos e você aprova imediatamente como um residente.
Aliás, até com a carta de oferta, ele aprova, exatamente. Né? Eu te aprovo com uma carta de oferta. Vou criar aqui um cenário. Vamos supor que você é um executivo no Brasil, sei lá, do Facebook, tá? E você vai ser transferido para o Facebook ou para qualquer outra empresa aqui. E você recebeu uma offer letter, que é a oferta de trabalho. Eu te aprovo com a tua offer letter. O único detalhe é que você tem que ter pelo menos o mínimo da pontuação de crédito aqui para você ser aprovado. Que isso você consegue em 2, 3 meses. E aí, numa consulta com o Alessandro, ele vai explicar como que ele pode conseguir esse crédito. Eu já tive clientes que o cliente veio, abriu uma conta corrente aqui, fez um cartão de crédito pré-pago, tá? Em 4 meses, voltou para o Brasil, porque ele estava num processo ainda, ele só viria em 6 meses, a gente usou esses 6 meses para criar o crédito dele aqui. Sim. E ele seria transferido para cá. E a gente fez, e ele deu 3% de entrada. Olha só, que maravilha, gente. Maravilhoso, né? Nossa, essa conversa não vai ter fim. A gente teve que pedir orientação por quanto tempo estamos falando. Gravamos quase 45 minutos, mas a gente tem muito assunto ainda para abordar. Eu acho que vale a pena a gente aguardar os comentários aqui nesse vídeo sobre quais temas são de interesse de vocês. Se você é corretor, quais são os temas? Quais são as perguntas? Se você é Se você é corretor, quais são as perguntas que você nos faria se estivesse aqui conosco? Coloca aqui, porque isso vai ajudar a gente a pesquisar temas para os próximos vídeos. A gente quer fazer vídeos que realmente solucionem as perguntas de vocês. E se você está aí no Brasil ou em qualquer parte do mundo e pesquisando a respeito, pensando em comprar a sua próxima propriedade aqui na Flórida, coloca também as suas dúvidas. A gente vai trazer profissionais aqui no canal, cada um de um setor envolvido nessa parte de mercado imobiliário, para tirar as dúvidas mais frequentes. Ale, o que você achou? Para o primeiro vídeo, tá bom, né? Sim, foi muito legal o nosso bate-papo. E falar para os parceiros corretores e também para os clientes que, uma vez que vocês entendem um processo, vocês realmente terão uma noção que é possível, que é seguro, tá? Muita gente vem e fala, nossa, é assim? Fala, é assim, eu nunca imaginei que seria possível. É possível, tá? É possível. E a gente vai fazer você chegar lá. É isso aí. E quando não é possível naquele momento, a gente orienta como criar a estratégia para que, de repente, em meses ou em um ano, a pessoa já possa conquistar o seu sonho americano, certo? Legal, pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, faz aquilo tudo que todo mundo fala. E também aproveita para nos seguir no Instagram, @ZarkMortgage. Vou deixar aqui na legenda do vídeo para vocês. Tchau, tchau.